Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje um encontro super especial, agora 37 dias das nossas eleições, numa semana que foi muito movimentada em função das entrevistas que a Rede Globo de televisão fez com os principais candidatos à presidência da República no principal telejornal da emissora, o Jornal Nacional. Como eu fiz com as entrevistas anteriores de Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, hoje é dia de conversar com vocês sobre a participação do ex-presidente Lula. Tem uma vantagem e uma desvantagem no meio dessa história aqui, desse encontro nosso aqui. A desvantagem é porque muitas pessoas já fizeram análises em tempo real, já fizeram análises logo depois que terminou a entrevista. A minha grande vantagem é que eu posso analisar a análise dos analistas e trazer aqui algumas sínteses, para a gente poder formar melhor a nossa opinião. Para que lado está indo esse processo político aqui no nosso país e se os candidatos conseguiram vender bem o seu peixe ou conseguiram lançar a varinha e capturar ali mais eleitores, Pois bem, então hoje é dia de analisar a participação do ex-presidente Lula, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, quero te convidar a se inscrever. É muito importante mais pessoas estarem participando de canais como o nosso para a gente ajudar a melhorar, para a gente ajudar cada vez mais com que pessoas espalhadas por todos os cantos entendam melhor as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Então, vamos seguir em frente, você que é muito bem-vindo. Gente, como eu disse a vocês, eu poderia aqui fazer diversas formas, a gente poderia ter diversos aspectos aqui para analisar nessa participação do ex-presidente Lula. Se a gente for fazer como uma análise de um jogo de futebol, a gente poderia pegar a minutagem ali e colocar ponto a ponto, minuto a minuto, fala por fala. Eu fiz aqui um apanhado de algumas situações importantes aqui que eu quero destacar. Mas antes disso é interessante a gente saber qual é o jogo que está sendo jogado e aonde está sendo jogada essa partida, essa partida política, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que o ambiente onde está sendo realizado esse tipo de entrevistas é de uma empresa de comunicação privada que faz um ativismo econômico, faz um ativismo político, e que ao longo de décadas tem contribuído para a despolitização do povo brasileiro. E aí tem essa coisa, de repente numa entrevista de 40 minutos, com algumas perguntas, eles querem que a população decida, somente olhando para aquilo ali, para esse encontro, quem é que vai governar o destino da nossa pátria. Então, de um certo modo, eu fico incomodado com esse tipo de situação que acontece não só no Brasil, mas em outras nações também, Um trabalho permanente de alienação, de despolitização, de conformação da população e, de repente, pumba. Em 40 minutos ali, os candidatos têm que dizer tudo sobre todos os assuntos e têm que conseguir se apresentarem bem ali, escapar das armadilhas, que são naturais também em qualquer tipo de debate político. Pois bem, então, feito esse primeiro pano de fundo aqui para a nossa história, vamos pegar aqui alguns pontos. O jornal ele tem esse formato de ter 40 minutos de entrevistas e os entrevistadores, às vezes, eles ficam muito alongados nas suas perguntas muito longas que permitem ali com que o candidato escolha alguns aspectos para conversar. O programa começou, a entrevista começou perguntando ao Lula sobre corrupção, e seria um tema espinhoso, mas ele estava muito preparado para responder todas as questões ali, inclusive elucidar algumas outras que nunca foram objeto de nenhum tipo de observação pelos veículos de comunicação, mostrando que sempre tem um outro lado. E se esquivou bem, ele conseguiu vender bem ali a ideia ali que um governo eventual dele não será um governo que abrirá espaços para o mesmo tipo de corrupção, o mesmo tipo de erro, de desvio que aconteceu em situações anteriores. Houve uma insistência ali nessa questão, mas ele acabou mostrando que o combate à corrupção acabou causando um dano colateral extremamente grave para o Brasil, que foi o fechamento de uma série de empresas. Aliás, esse não é um pensamento exclusivo do Lula, não. Muitas pessoas, inclusive Ciro Gomes, fala a mesma coisa, há uma convergência deles nesse aspecto, Depois ele fez consideração sobre as instituições também, falando do papel do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Federal, mostrando que o governante ele tem que tratar desses temas de uma forma bastante republicana. Foi muito positiva essa fala dele. Depois, quando ele foi questionado sobre a Dilma, ele reforçou a amizade dele com a Dilma, a confiança na Dilma, na honestidade da Dilma, e explicou que os defeitos do governo dela não teve a participação dele, porque, enfim, ele nunca quis se meter ali, ele saiu com
com essa explicação. Vendeu ali muitas imagens de otimismo, né? Falou, enfim, que ele sabe cuidar do povo. Essas frases, gente, são comunicações muito diretas e muito eficazes, né? Que jogam para a gente algumas atenções no discurso político de uma maneira geral. O político, em véspera de eleição, ele quer voto. O discurso dele está sendo efetivo para alcançar esse resultado? As avaliações que eu li sobre a participação de Bolsonaro, por exemplo, mostram que ele empatou, ele não avançou para lado nenhum, não apresentou propostas, não seduziu ninguém, não repetiu alguns dogmas para atingir pessoas dos estratos mais pobres da sociedade brasileira, ele não falou de Deus, não falou de família, não falou de pátria, dos jargões que ele costuma usar, não falou do comunismo, enfim, ele acabou se esquivando ali o tempo todo das suas incoerências, da sua desumanidade, do seu desgoverno, enfim. Então não rendeu muito mais para ele, mas ele conseguiu preservar ali votos que ele já tinha nesse mundo obscuro, né? Já o candidato Ciro Gomes apresentou uma série de propostas, mas a questão é, ele conseguiu fazer chegar essas propostas ao seu destinatário? E o ex-presidente Lula, com esse tipo de frase, né? Eu sei cuidar do povo, chamou o Bolsonaro de bobo da corte, relembrou mais uma vez que no governo dele se comia picanha e se tomava cerveja, enfim. E essas mensagens, elas impactam o cidadão comum de uma maneira muito direta. Os críticos podem não concordar com isso, mas é muito mais eficaz esse tipo de metáfora, esse tipo de realidade, do que se tentar explicar situações mais complexas, porém legítimas, num país absolutamente bombardeado pela desinformação e pela alienação. Desenvolver uma linguagem para explicar essas coisas é uma situação, é uma arte muito grande. Gente, em função do Jornal Nacional, a gente teve no Brasil uma audiência recorde do Jornal Nacional nesse ano, né? O recorde. Algumas matérias, como a do Ricardo Feltrin, diz o seguinte: a audiência de Lula e Bolsonaro no Jornal Nacional fica acirrada. Veja números. O que aconteceu é o seguinte: o Bolsonaro chegou a ter um pico de 37 pontos de audiência, o Lula teve 34 pontos de audiência e o Ciro Gomes teve 28 pontos de pico de audiência. Para o Ciro foi uma coisa espetacular numa eleição que está bastante polarizada, ele conseguir esse tipo de vitrine. Resta saber se ele conseguiu prender a atenção das pessoas de uma maneira tal que ele consiga reverter isso em votos. Então, houve também na participação de Lula uma campanha muito grande do mundo bolsonarista para que as pessoas não assistissem ao debate, à entrevista, para esvaziar a audiência do programa. Mas parece que não funcionou muito, porque a coisa não ficou em números tão afastados assim, né, as duas participações. Lembrando que o interesse de assistir um presidente da República que está exercendo um mandato, e uma figura tão bizarra, tão polêmica quanto o presidente da República atual, acaba de fato atraindo muitas atenções, sobretudo dos críticos, né, que não tem essa situação de não assistir. A gente assiste mesmo para poder criticar na sequência. Os críticos, de uma maneira geral, tanto os para o bem quanto os para o mal, viram o mesmo programa, viram a mesma entrevista, mas em função das cargas anteriores de informação ou as suas posições políticas, a gente consegue ver análises absolutamente opostas. Vamos pegar aqui primeiro o pessoal da direita, os conservadores, os opositores. Eu não vou ler para vocês os tweets, mas aqui o Sérgio Moura publicou metendo o pau, Eduardo Bolsonaro, isso não precisa nem falar, né? Flávio Bolsonaro, colocando foto aqui da Renata Vasconcelos, o Ciro Nogueira, que é ministro do Bolsonaro, Felipe Dávila, Nicolas Ferreira, o Bernardo Kuster, Kim Kataguiri, enfim, todo mundo mandando brasa. Fernando Holliday, Fábio Faria. Mas, entre os apoiadores, você tem também comentários da Gleisi Hoffmann, da Sâmia, André Janones, Érica Hilton, Wellington Dias, o Boulos, Alice Portugal, Orlando Silva, Túlio Gadelha, Renan Calheiros, enfim, Maria do Rosário. Enfim, é uma coisa complexa, né? Se você pega um alienígena e traz aqui e fala, olha, teve uma entrevista ali, você vai pegar ali um conjunto de pessoas que estão falando uma série de coisas ali, tenta identificar qual é a verdade no meio dessa história. O marciano vai ficar confuso, porque ele vai ver as pessoas fazerem comentários sobre a mesma coisa. E fazer análise, gente, é uma coisa
que exige também assim, muito desprendimento de uma maneira geral, né? Das pessoas que estão observando a análise e de quem está tentando fazer análise, porque a gente está sempre envolvido com algum aspecto emocional. É como, traduzindo aqui por uma metáfora, né, dentro de uma metáfora, é como a gente que gosta de futebol e de repente você assiste uma partida onde seu time ganhou, perdeu ou empatou e você vai assistir uma resenha esportiva na sequência. Às vezes você concorda muito com uma pessoa, com um cronista ali que está fazendo aquela análise, um comentarista. E você fala, puxa vida, o cara assistiu a mesma partida que eu. Aí vai um outro e fala uma coisa totalmente diferente daquilo que você interpretou, você já fica com raiva do cara. Esse cara deve ser torcedor do outro time. Em outra situação, muitas pessoas depois que assistem uma partida de futebol, escolhem ali um canal que é fundado, um canal na internet, por torcedores do seu time. Então a sua empatia, a sua conexão com o discurso é muito maior também, porque você está com pessoas dentro do seu mesmo universo, né? Do mesmo universo seu. No campo da política é a mesma coisa. O que nós pensamos, nós que já estamos muito envolvidos com a análise política do dia a dia, eu, você, as pessoas que você conhece, que discutem política, nós já temos as nossas impressões, nós já temos as nossas verdades. Elas não interessam muito hoje, por incrível que pareça, porque o mais importante hoje não é aquilo que a gente está pensando, mas aquilo que o eleitor que ainda não decidiu está pensando. Aí a coisa fica muito mais complicada e isso exige da gente algumas observações com mais profundidade. Bom, os jornais aqui estão fazendo também as suas resenhas, né? Poderia colocar muitas manchetes aqui para vocês, vou ficar só com essa aqui. Lula admite corrupção na Petrobras, Jornal Nacional, mas diz que Lava Jato ultrapassou o limite da investigação. Enfim, essa de fato é uma das análises que foram feitas no Jornal Nacional. Dessa participação do Jornal Nacional. Nas redes, tem 3 pontos da entrevista do Lula que foram bastante ressaltados. Em primeiro lugar, como ele se saiu no enfrentamento dos questionamentos que foram feitos sobre corrupção. Esse foi um ponto em que as redes entenderam de uma forma positiva a forma como ele tratou essa questão. O segundo ponto, que ganhou muito destaque também, foi o discurso de Lula em relação a Alckmin. Eu, particularmente, achei muito interessante, achei muito positivo, porque não é pouca coisa você ter uma chapa que disputa a eleição presidencial, alguém que foi ex-presidente do país com um ex-governador do maior estado da nação. Isso não é pouca coisa, isso tem de fato algum tipo de receptividade no estado de São Paulo. A gente vai ver isso nas próximas pesquisas, né? Porque parecia apenas uma chapa de 2 pessoas, mas quando você traz esses elementos comunicam muito bem. Esse foi um ponto que as pesquisas estão salientando como ponto positivo. E depois uma outra fala que o Lula disse, eu até errei, né? Num comentário anterior que eu tinha feito antes de estar aqui com vocês, de que eu tinha a impressão que o Lula iria falar de família, ele acabou não falando, ele falou muito resvaladamente em alguma coisa próxima de família, mas não fez um discurso direto para a família. Eu pensei que ele fosse falar de Deus, também não falou, e pensei que ele fosse falar de amor. Ele não falou de amor, mas ele falou o terceiro ponto aqui que está sendo salientado. O discurso dele, quando ele diz que política não deve ser feita com ódio, que tem que ser feito de uma outra forma, tem que ser feito de uma forma civilizada, que você tem que ter adversário, mas você não pode ter inimigo. Então, isso foi muito bem percebido também, de uma maneira geral, pelas redes sociais. Existem situações aqui que eu anotei para vocês, mas como eu disse anteriormente, não dá para fazer aqui uma leitura minuto a minuto, né? Essa questão que eu disse para vocês, essa observação sobre o Alckmin, também está sendo comentada aqui na coluna do Terra, aqui da Tatiana Fará, quando ela diz, na sabatina de Lula no Jornal Nacional, quem ganhou foi o Alckmin. Então, essas situações todas, elas ficaram de forma muito positiva para o ex-presidente Lula, né, atual candidato, porque ele conseguiu se comunicar bem. Aquele discurso, além desses todos, né, de que no tempo dele as pessoas comiam picanha e tomavam cerveja, funcionou muito bem, ele conseguiu se dirigir a esse público das camadas D e E. Como disse a vocês, num país tão despolitizado quanto o Brasil,
Então, sem educação formal, não adianta a gente tentar transformar uma série de situações que são do nosso cotidiano, que são da nossa economia, num discurso que o cidadão tem a obrigação de compreender. Isso é muito complicado. E o Lula tem esse talento de conseguir traduzir para esse cidadão, para o destinatário final, uma situação concreta que ele entende. Você não consegue explicar para ele alguma coisa relacionada à privatização, à Eletrobras, à política de preço. São situações que exigem um maior debate político, só que esse debate político, ele é cerceado pelas empresas de comunicação, pela deseducação que nós temos no país, fazendo que exatamente a comunicação mais direta, ela funcione e não uma comunicação abordando situações mais importantes do nosso país de um outro modo, né? Então, gente, nós tivemos todas essas situações envolvendo a participação do ex-presidente Lula. Eu gostaria de pegar o comentário de vocês aqui no nosso portal. Se vocês acham que o discurso do ex-presidente Lula funcionou melhor do que o discurso de Bolsonaro e funcionou melhor que o discurso de Ciro Gomes. Como eu digo a vocês, nós aqui estamos dentro do mesmo estádio, né, de uma competição. Nós assistimos a mesma partida. A questão é como é que nós vamos interpretar, como nós estamos interpretando esse jogo minuto a minuto e como nós estamos interpretando que esse jogo foi visto por outras pessoas que estavam fora, estavam assistindo pela televisão, ou que informação que essas pessoas tiveram de forma oral de quem assistiu o jogo. São essas pessoas que irão decidir a eleição aqui do nosso país. E são essas pessoas, ou para essas pessoas, que os candidatos irão se movimentar daqui até o dia 2 de outubro para conseguir o seu objetivo, que é virar presidente do nosso país. A nós aqui no nosso portal compete cada vez mais trazer esses aspectos, essas análises, para a gente formar ainda mais a nossa opinião, para ajudar a reforçar o discurso, para ajudar as candidaturas do campo progressista que a gente defenda. Como eu disse a vocês, nós todos, por mais divergências que nós tenhamos, nós todos estaremos juntos um pouquinho mais à frente. Eu tenho certeza disso, tá bom? Gente, eu fico por aqui, espero que você tenha concordado com alguns aspectos da minha análise aqui. E se não concordou, mande seu comentário, porque o nosso espaço aqui é exatamente para isso, é um espaço democrático para debates, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!